todos recebam a paz. Amém. Vamos abrir a palavra do Eterno. Glória a Deus. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 7. Lucas, capítulo 7. Bendito seja o nome do Senhor para todos sempre. Lucas, capítulo 7. Quero estender o meu convite, ou melhor, os meus cumprimentos, todos aqueles que estão nos assistindo agora, através das nossas redes, da nossa transmissão, aos nossos cooperadores virtuais, que estão espalhados não apenas por essa confederação, mas também por outros países do mundo. Que a bênção de Deus te alcance agora onde você estiver. Que a sua família seja abençoada, para a glória de Deus. Vamos ler Lucas capítulo 7, versículo de número 11 em diante. Lucas 7, verso de número 11 em diante. E no dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade, a um vilarejo chamado Naim. E iam com ele seus discípulos e numerosa e incontável multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva. Grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te ordeno, levanta-te. Sentou-se o que estava morto e logo passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda circunvizinhança. Amém? Glória. Existe uma colocação que não é por acaso no texto que acabamos de ler. Não é uma questão da língua portuguesa. É uma colocação muito mais do que proposital. Eu digo que seja uma colocação providencial. Porque quem está escrevendo esse texto é um homem que não conhece, que nunca teve acesso, apesar do seu alto índice intelectual, porque Lucas era um médico, poliglota, falava alguns idiomas, mas era grego. Naquela época, a fé, a emuná, a religião judaica era muito fechada. Não tinha acesso ao conhecimento dessa estrutura. E esse homem, sem o conhecimento dessa estrutura religiosa, sistemática, ele escreve algo aqui que chamou a minha atenção. Como disse o Mateus várias vezes, chamou a minha atenção. Ele cita algo providencial, uma providência. Ele diz assim, ele começa para narrar o milagre dizendo assim: e no dia seguinte, dirigiu-se Jesus a uma pequena vila que nem existe mais hoje. Existe um local, mas já tem outro nome. Dirigiu-se Jesus a uma vila chamada Naim, e numerosa multidão ia com ele. O que é providencial nessa leitura? A colocação do dia seguinte. E no dia seguinte. Então, se ele está falando que no dia seguinte, ele está narrando, irmão Rony, uma sequência de fatos. A maioria de vocês talvez não saibam, mas o Novo Testamento
não está em ordem cronológica, ordem de acontecimento, exceto o Evangelho de João. Porque os outros três são fragmentações de pregação apostólica. O apóstolo ia pregar, narrava o que acontecia, e Mateus, Marcos e Lucas anotavam, e juntou tudo de qualquer jeito, como esse Evangelho. Então, se não está em ordem cronológica, o que me chama a atenção é o que aconteceu na vida de Jesus antes dele ir para Naim. Que dá a ênfase de dizer, no dia seguinte, quer dizer, as coisas continuaram, as coisas não ficaram estacionadas, as coisas continuaram. Deus deu continuidade num projeto, independente do que aconteceu ontem. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Escondido nas entrelinhas, eu fiquei muito curioso para saber de onde é que Jesus partiu para ir para Naim. Porque não existe uma profecia bíblica que ele deveria ir para essa vila. Mas essa vila estava em uma rota, propositalmente em uma rota. Ele tem que chegar em um outro lugar, mas ele tem que passar por ali. Nenhum profeta falou de Naim. A palavra Naim em hebraico quer dizer prazer. Quando você encontra alguém que medaber hebraico, que fala o hebraico, você pergunta para a pessoa: Shalom, shalom, atakol beseder. Você está bem? Uma pergunta. E aí você emenda a frase dizendo: Naim meod, prazer de te ver, prazer é meu. Naim é prazer. Então o que levou Jesus a uma vila com o nome de prazer? Por que ele tem que passar por ali? E o que aconteceu antes que o impulsionou para ir para lá? Então, o Espírito de Deus me levou ao mesmo Evangelho, o Evangelho de Lucas, no capítulo 4, quando Jesus inicia o seu ministério. Quando Jesus inicia o seu ministério no capítulo 4, que é a sequência desse capítulo, você vai ver que logo Jesus saindo da tentação do deserto, 40 dias, sem comer, ele vai para a sua cidade. Qual é a cidade de Jesus? Eu já lhe respondo. A cidade de Jesus é Belém, a casa do pão, Beit Halem, a casa do pão. Mas a sua cidade, que o autor se refere no capítulo 4 do Evangelho de Lucas, não é a cidade onde Jesus nasceu, e sim a cidade onde ele foi criado. E a cidade onde ele foi criado não se chama Belém, era a cidade da sua mãe Maria. E essa pequena e pobre vila na Galileia chama-se até hoje Nazaré. Veja, Jesus nasceu em Belém, mas se tornou conhecido como alguém de um lugar de onde ele foi criado, Nazaré. É a mesma coisa você nascer em Minas, só nascer, registrou lá o seu nome no cartório, só nasceu, registrou, levou para São Paulo. Você vai ser o que? Mineiro ou paulista? Bom, no documento mineiro, mas na verdade você é um paulista, porque você só foi registrado ali. É por isso que ninguém chamava Jesus de Jesus o Belemita. Não. As pessoas chamavam Jesus de Jesus de Nazaré. Nazaré é a cidade onde ele viveu e foi criado. Então a Bíblia diz, irmão Sérgio, que Jesus sai do deserto e vai para a sua cidade, onde ele foi criado. Preste atenção na construção dessa mensagem, na estrutura dela. Preste atenção. Na fé judaica, o menino primogênito não pertence à família, pertence a Deus, doutor Luiz. É a lei dos primogênitos, não é, pastor? Tudo que é primeira colheita, primeiro animal que dá luz, tudo que é primeiro não pertence ao homem, pertence a Deus. Isso é uma lei, preste atenção. É sério que eu vou falar aqui. Isso é uma lei, chamada em língua hebraica de Pidyon Aben. Posso lhe dar uma estatística? Redobre sua atenção. 64%
das pessoas que estão presas no Brasil, 64, são filhos primogênitos. Desses 64 filhos primogênitos, uma grande parte primogênitos de crente. Por que esses primogênitos estão presos hoje? Sabe por quê? Porque na legalidade do mundo espiritual, Satanás sabe que o primogênito pertence a Deus. E quando a família pega o primogênito e não consagra para Deus, ele abre uma legalidade para uma ação satânica. Aí o diabo espera ele completar a idade de maioridade para começar a agir. Porque existe um período de idade, de tempo, para que os pais resgatem o filho de Deus. É uma cerimônia chamada Fidionabé. Você vai e paga um resgate simbólico, coisa simbólica, só um ritual simbólico, porque tudo que é ligado na terra também é ligado no céu. Quando os pais não têm conhecimento disso, a legalidade espiritual entra em vigor. E aí Satanás vai e através da legalidade ele deve dizer para Deus num tribunal: não é seu primogênito? Pois é, eles roubaram de você. Então eles não veem esse primogênito, não pertence nem ao Senhor e nem a eles. Eu tenho legalidade para agir. Outro dia eu vou falar sobre isso. Na Bíblia o primogênito pertence a Deus. E quem é Jesus? O primogênito. A sua mãe era virgem. Ele era o primogênito de uma família de 8 irmãos. Maria não era virgem, não. Maria deixou de ser virgem quando Jesus nasceu, deixou de ser imaculada quando Jesus nasceu, e todo o meu respeito a ela, porque ela é bendita entre as mulheres, foi uma escolhida de Deus, com uma elevação espiritual muito maior do que todos nós aqui juntos. Não estou falando mal dela. Maria foi uma grande mulher de Deus, uma mulher que Deus usou para nos abençoar, mas não é Conceição, mas não é imaculada. Com todo o respeito que eu digo isso, ela teve, além de Jesus, mais 8 filhos naturais, e Jesus o primogênito deles. Então isso quer dizer o quê? Que pelo fato de Jesus ser o primogênito, ele foi consagrado para Deus. Preste atenção, como que aconteceu essa consagração? Pegava o menino com 5 anos e colocava ele numa escola chamada Yeshivá. E aí quando coloca o menino numa escola Yeshivá, ele vai ser alfabetizado lendo a palavra. É aqui que ele vai aprender a ler, na Bíblia. Ele é consagrado ao serviço ministerial, a ler. Então Jesus cresceu na presença de Deus, ou seja, na igreja, na sinagoga, aprendendo a palavra de Deus, e os outros que tinham a sua mesma idade conheciam. Nazaré, preste atenção, não era metrópole também de São José, não, a vila. Ora, aqui em São José, que tem 700 mil habitantes, eu já acho província, parece uma província, você cruza todo mundo aí toda hora. Você imagina numa vilazinha pequena, sem modernidade, todo mundo se conhecia. A Bíblia então diz, eu estou dizendo que aconteceu antes de Jesus ir para Naim. Por que ele foi para Naim? Qual o interesse do dia seguinte? Preste atenção. Por quê? Porque quando ele sai da tentação do deserto, pastora Ana Akiva, ele vai para a sua cidade, e a Bíblia vai ser precisa e vai dizer o dia, sábado. O sábado é um dos mandamentos, é o dia sagrado. Assim como o domingo é para cristãos, eu acho que nem é tanto mais. Assim como a sexta-feira é para muçulmanos, o sábado é a coluna cervical da estrutura religiosa do judaísmo. Tudo acontece no sábado, porque é no sábado que se faz a leitura do texto sagrado. Preste atenção, no judaísmo de Jesus e até os dias de hoje, com 3.500 anos, a pessoa, o culto não pode ser aleatório. Hoje eu vou pregar em tal lugar, hoje eu vou falar tal coisa. Não. Os 5 primeiros livros são divididos em porções semanais, de modo que todos passam a conhecer a palavra de Deus dentro de um ano. Não existe nessa fé analfabetismo espiritual como existe no nosso meio. Um dia desse eu fui pregar num lugar e disse assim: vamos abrir no livro de Judas. O irmão riu lá no meio. Judas, pastor? É, no livro de Judas.
Ah, para, pastor, esse livro não existe. Judas morreu enforcado. Talvez você não riu porque você também não sabia que não existia, né? Que existia, né? Mas o livro de Judas existe. Está antes do Apocalipse, é uma cartinha pequena. Preste atenção no que fala agora. Dentro dessa estrutura, todos passam a conhecer a palavra de Deus. O pastor não vai pregar o que ele quer, ele vai pregar a sequência da palavra. Aleluia. Essa porção semanal é chamada de Parashá, que quer dizer porção. Quem está me entendendo? Amém. Ninguém dentro daquela religião, estou explicando o que aconteceu antes de Jesus ir para Naim. Ninguém dentro daquela religião tem autoridade, senão o líder, para ler essa porção semanal e explanar ela. Mas entre a mudança de um pergaminho, de um rolo para o outro, da semana seguinte, se lê um texto intermediário, chamado em língua hebraica de Haftarah. Haftarah quer dizer intermediário. Agora, esse texto intermediário é diferente do outro, porque o outro só o líder lê e tem que ser aquele texto. Agora o intermediário não, ele é sorteado. Aleluia. E quem é que vai ler? Quem o líder escolher. Ele vai olhar um homem e vai dizer: você vem aqui para ler esse texto intermediário, que fica na mão de um assistente aqui, fechado, selado, e ninguém abre, só vai abrir quem vai ser escolhido para ler. Alguém entendeu ou não? Amém. Você imaginou a cena já? Jesus sai do deserto o dia antes dele ir para Naim. Ele sai do deserto, era sábado, quer dizer dia oficial de culto, e a Bíblia diz lá no capítulo 4 que ele entra na sua sinagoga, aonde ele cresceu. Todo mundo conhecia ele, porque naquela época os crentes eram fiéis. Jesus entrou e sentou no meio do povo, e o culto vai começar. Só que na hora de trocar de um pergaminho para o outro, tem o texto intermediário que está ali na mão de um assistente na beira do altar. Aí o rabino, que conhece todo mundo, o pastor da igreja, pequena congregação, eu já estive lá nos restos da congregação, ele olha e vai escolher um homem para ler esse texto que está fechado e ninguém sabe. Ele olhou e viu Jesus e, sei lá, disse assim: Yeshua ben Yosef, nome e sobrenome. Jesus, você, filho de José. Aleluia! Glória a Deus! Yeshua ben Yosef. Aí Jesus se levantou e veio de lá. Você imaginou a cena? Chegou aqui, tem um secretário com um rolo que ele vai ler fechado, selado, com selo. Ninguém sabe, é aleatório, pode cair em qualquer outra parte do Antigo Testamento. Jesus pegou da mão dele, veio até a tribuna chamada de Bimá, abriu e leu. Livro do profeta Isaías. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu para pôr em liberdade aos cativos, para dar vista aos cegos e para pregoar o ano aceitável do Senhor. Abre a sua boca para glorificar, porque eu estou todo arrepiado. Eu estou sentindo a presença dele aqui no nosso meio. Texto que ninguém havia escolhido, que foi aleatório, que estava selado, era uma profecia sobre o Messias, escrita 750 anos antes. Irmão, estou sentindo a presença dele. Fala isso com humildade. Quando ele terminou de ler, que ele levantou a cabeça, todos estavam olhando para ele. Ele devolveu o pergaminho na mão do assistente, voltou para o seu lugar e não se sentou, ficou de pé. Isso é um gesto. Isso é um gesto de ordem no culto. Porque se alguém faz a leitura, ele faz de pé.
Se ele volta para o lugar e continua de pé, ele está dizendo que não terminou a leitura. Quando ele volta e fica de pé, o rabino, que é o patrono, o pai, que dá a autorização, olha para ele e dá autorização para falar. E Jesus olha e diz para a multidão, ou melhor, para as pessoas que estavam no culto: hoje se cumpriu as palavras que vocês acabaram de ouvir. Aleluia! Quando ele disse isso, as pessoas ficaram afoitas, uma olhando para a outra e dizendo: enlouqueceu. Eu estou falando, senhoras e senhores, o que aconteceu dias antes dele ir para Naim. Por que ele foi para Naim? As pessoas começaram a dizer: enlouqueceu. A gente reconhece que esse texto que ele leu fala do Salvador, do Messias. Se ele está dizendo que hoje se cumpriu esta palavra, ele está se autoafirmando como Messias. E começou aquela discussão. Imagina, o culto virou, né? Quando o culto virou, começou aquela discussão e perdeu-se o controle, ele se levanta de novo. Aí o patriarca olha e dá a ele a palavra, porque o patriarca está pensando, ele vai se retratar, ele vai querer se explicar, que não é bem assim, é a cabeça dele. Quando ele diz a palavra está com você, Yeshua ben Davi, ou melhor, Yeshua ben Yosef, ele vai e diz: é bem verdade que vós deveis me propor esse provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Porém eu vos digo, existiam muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu. É muito forte. Olha o que ele diz: existiam muitos leprosos aqui em Israel, na Terra Santa, nos dias que Deus levantou o profeta Eliseu, mas somente Naamã, que não era de Israel, que não conhecia Deus, que não sabia da palavra, somente o ímpio Naamã foi que Deus enviou o profeta. O povo começa a ficar agitado, e ele vai e diz mais: existiam muitas viúvas aqui em Israel nos dias do profeta Elias, mas somente a ímpia, descrente, desconhecedora da palavra, de Serepta de Sidom, libanesa, foi que Deus enviou o profeta. Sabe o que Jesus está dizendo? Que quando Deus procurou fé dentro da sua casa, não encontrou. Porque nem Naamã e nem a viúva de Serepta eram crentes. E Jesus está dizendo: os profetas foram enviados para eles porque não acharam fé aqui em Israel. A profecia bíblica diz: quando o Filho do Homem voltar, porventura achará fé na terra. Então, quando ele disse isso, o povo começou a gritar: blasfêmia! Jesus diz: nenhum profeta terá honra na sua própria pátria. Eu vou dizer algo aqui a quem possa interessar: não espere reconhecimento de pessoas que convivem com você. Não espere reconhecimento de pessoas que conhecem os seus defeitos, de pessoas que vivem e convivem com você. Não, sabe por quê? Porque a palavra não pode falhar. Não existe honra para profeta em sua própria pátria. Quando ele disse isso, o povo acabou o culto, pularam nele, arrastaram ele pelos cabelos para fora. Por quê? Porque o que ele disse é digno de morte, blasfêmia. Ele está dizendo que ele é o Messias. Aí a Bíblia diz que quando puxaram ele para fora, ele escapou do meio do povo, da multidão, sob a acusação de ser herege, saiu, foi embora de Naim.
foi embora de Nazaré. Jesus nunca fez um milagre em Nazaré. Ele simplesmente apareceu nesse dia e nunca mais voltou. Muito triste ouvir isso. Não existe volta para lugares onde não existe espaço para Deus. Jesus foi embora de Nazaré e andou 14 quilômetros a sudoeste. 14, perto. 14 quilômetros a sudoeste. E chegou em Naim. Para fazer o que em Naim? Para fazer em Naim o que ele não fez em Nazaré. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. 14. Tem alguém aqui no nosso meio que acredita que Deus está aqui? Glória a Deus. Tem? Desse jeito, essa fé, essa fé. Então levante a sua mão direita para o céu. Levante a sua mão direita para o céu. Segundo a minha palavra, eu te digo: não existe nada melhor do que um dia após o outro. E daqui a 14 dias, vou dizer, 14 dias, haverá uma grande manifestação sobrenatural de Deus na sua vida. E eu queria ouvir a confirmação de quem crê e de quem recebe essa palavra aqui nessa noite. Por favor, abra a sua boca e glorifique o nome de Deus. 14. Olha para mim. Essa profecia não é para todos, sabe por quê? Porque não são todos que acreditam. Isso é para quem acredita. Quem não acredita não tem como ter parte. Quando Jesus vai chegando em Naim, veja, ontem ele foi expulso de Nazaré, sozinho. Ninguém de Nazaré o seguia. Mas os 14 quilômetros que separavam uma cidade da outra, uma multidão se agregou a ele. Glória a Deus. Uma multidão se juntou a ele. E ele não está indo para Naim, ele tem que passar por Naim. É diferente, porque senão ele se hospedava em Naim. Ele nem sequer parou para tomar um café em Naim. Ele está de passagem em Naim. E não existe nada nessa vida onde Jesus possa passar e continue do mesmo jeito. Se Jesus só passar no Brasil, nessa semana esse país muda. Aleluia. Glória a Deus. Mesmo com 50 milhões de crentes, que agora alguns estão reunidos como nós e outros estão em casa, espalhados por essa nação. Eu estava falando para a pastora Ana que bem lá no comecinho da minha fé, quando ela me conheceu, eu andava 5 quilômetros de pé para ir para o culto e mais 5 para voltar, num frio, na chuva terrível, e fazia isso com muita alegria. Glória a Deus. Pois qualquer coisa é capaz de nos tirar da presença de Deus. Verdade. Mateus e sua mãe saíram de casa 5 da tarde, lá em Jacareí. Vieram de ônibus, não sabe se vai voltar, que hora que vai voltar, mas estão aqui. Mas eu conheço gente que mora aqui do lado e não veio. Eu recebi uma enxurrada de mensagens no meu WhatsApp: ô pastor, eu não vou poder ir, eu tenho gasolina. A resposta é uma só para todos: não tem gasolina, mas tem pé. Como pode Deus abençoar um povo assim? Desculpe, irmão, eu não sou pastor para ficar agradando pessoas. Eu sou pastor para falar o que Deus manda. Aleluia.
E como eu não tenho pretensões de nada, também não me preocupo se alguém gosta ou deixa de gostar. Não tem pretensão nenhuma. Todos são preciosos para mim, mas adular eu não adulo. Glória a Deus. Não. Quem fica adulando crente é pastor inseguro. Pastor que não sabe o que Deus deu para ele. Eu sei muito bem o que Deus tem na minha vida, eu não adulo. Afinal de contas, não estamos lidando com criança. Crianças têm que ir para a salinha das crianças. A Bíblia é para adultos que sabem muito bem o que querem. Quando Jesus chega na porta de Naim, ele se depara com a outra multidão saindo. Quem está me entendendo? Amém. Você já ouviu muitas vezes essa mensagem? Já? Amém. Ele se encontra com a multidão saindo, ele para na porta. A Bíblia fala que ele parou na porta da cidade, mas nas entrelinhas existem mais duas portas. A porta da cidade, querida irmã, é exatamente a porta do meio das outras duas que estão escondidas no texto. Existem duas outras portas. Uma porta para dentro da porta da cidade e uma outra porta para fora da porta da cidade. A porta para fora da porta da cidade é a porta do cemitério. A porta para dentro da porta da cidade é a porta da casa da mulher. E qual é a importância da porta da casa da mulher? Lhe explico. A Bíblia não está falando que esse moço que morreu era o quinto filho de uma mulher casada. A Bíblia não está falando que era o quarto filho de uma mulher divorciada. Não. A Bíblia não está falando que era o filho único de uma mulher que tinha marido. Não, a Bíblia está falando que era o filho único de uma mulher viúva. E as duas maiores dores que alguém pode passar nessa vida, a segunda é perder alguém que você ama, e a maior de todas é perder um filho. A perda de um filho é uma perda que nunca será curada. Posso lhe falar, conhecimento de causa. No dia 22 de julho de 1989, meu único irmão homem, ao fechar o seu comércio em São Paulo, recebeu voz de assalto. Era uma noite de sábado, 22 de julho de 1989. Não reagiu, mas alguém gritou e o assaltante deu um único disparo ao Léo. Pegou aqui e saiu aqui. Com 24 anos e 2 filhos pequenos, faleceu. 1989. Até hoje minha mãe é doente. Até hoje. Minha mãe está com um início de Alzheimer. Quando eu chego lá, ela me chama de Beto, às vezes. Ô Beto. Ela me confunde com meu irmão que morreu em 1989. Não foi uma nem duas vezes que eu peguei ela olhando a foto e chorando. Nunca foi curada. A perda de um filho é a maior dor que um ser humano pode sentir nessa vida. Mas eu não estou falando que é a única dor dessa mulher. Estou falando que ela já tinha passado por uma decepção. Que ela já tinha perdido o marido. E ser viúva naquela época era diferente de hoje. Que hoje ser viúva é o seguinte: é só um aninho, daqui a pouco ripa na chulipa de novo. Nem um ano, né? O prazo está cada vez menor. Mas, olha para mim, naquela época ser viúva, ter um marido morto, naquela época que a mulher era totalmente dependente do marido, e não havia naquela época o recasamento legalizado, então o que acontece? A viúva era tida pela sociedade como alguém infortunada, que Deus levou o seu pilar principal e Deus a desprezou. Então ela já tinha esse repúdio social. Muito mais agora, perdendo seu único filho. Nós estamos falando de alguém que está salvadaço. Por que eu estou falando da porta da casa? Olhe para cá. Redobre, triplique, quadriplique a sua atenção. Há 2000 anos atrás, irmã Claudete, os velórios eram feitos dentro de casa. Em alguns lugares do nosso Brasil, ainda até hoje é assim. Coisa antiga.
Na época de Jesus, o velório era feito dentro de casa, na sala de entrada. Qual é o significado da porta da casa? Estou falando de 3. Jesus para na porta da cidade, que é no meio, para fora da porta do cemitério, para dentro da porta da casa. Qual o significado da porta da casa? Preste atenção. É que o velório da época bíblica durava 3 dias. Por que durava 3 dias, pastor Akiva? Porque judeus da época, isso não é bíblico, mas eles acreditavam, que a pessoa quando morria, o espírito ficava em cima do corpo, batendo entre os pés e a cabeça, e durante 3 dias ele poderia ressuscitar. Então não enterrava com menos de 3 dias. Você imagina a mente dessa mulher. Aqui está a resposta por que em João capítulo 11, quando Lázaro morreu, avisaram Jesus no primeiro dia e ele não foi. Aleluia, glória a Deus. Avisaram Jesus no segundo dia, ele não foi. No velório de Lázaro, dentro da casa dele. Por quê? Porque se Jesus chega lá no segundo dia e diz: Lázaro, se levanta, todo mundo ia dizer: não, o Espírito estava aí. Então Jesus não foi no primeiro, não foi no segundo, não foi no terceiro. Esgotou-se as possibilidades humanas, apareceu no 4º dia. Por que aparece no 4º dia? Para não dividir a glória dele com ninguém e ser absoluto naquilo que ele faz. Vou parar, irmão. Está dando a hora. Eu vou pregar esses dias para frente tudo em novela. Quer assistir o segundo, quer ouvir a segunda parte da mensagem, vem domingo que vem. É assim que eu vou pregar. Vou encerrar só esse primeiro bloco, tá bom? Pelo menos assim eu vou fidelizar você. Vou encerrar esse primeiro bloco, olha para mim. A mulher ficou 3 dias sentada, olhando o filho. A comoção da cidade, a comoção. Todo mundo ia lá. E ela ficou ali 3 dias na fé, sem dormir, acreditando que dessa vez Deus ia fazer um milagre na vida dela, porque não fez na época do marido. Então ela ficou 3 dias, não, hoje esse menino vai levantar. Passou o primeiro, não levantou. Passou o segundo, não levantou. Passou o terceiro, não levantou. Toda a cidade foi lá na casa, e toda a cidade dizia: não chores. Vinha um dizia: não chores, e ia embora. Chegava outro e dizia: não chores, ia embora. Vinha outro e dizia: não chores, ia embora. Não chores, não chore, não chore, não chore. Foi a frase que ela mais ouviu nos 3 dias. Não chores. Mas quanto mais os humanos diziam para ela não chorar, mas ela chorava. Porque não existe palavras de consolo na boca de homens, exceto que esse homem seja... Ué, o que está acontecendo, hein? O sangue de Jesus tem poder. Exceto, olha para mim, que esses homens sejam cheios do Espírito Santo. Aí tem consolo. Mas se não tiver o Espírito Santo, não tem consolo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. A mulher ficou 3 dias ali. Quando venceu o prazo e o menino não ressuscita, alguém chega nela e diz: infelizmente, vamos ter que enterrar o menino. Meu Deus. Enquanto estava dentro da casa, estava no raio de alcance dela. Ela ainda tinha esperança. Mas quando pegaram a esquife, levantaram, que é uma espécie de rede, e saiu pela porta, ela viu se esvair por entre os dedos toda a sua esperança. Eu sei que o Espírito Santo está me usando para falar com alguém aqui. Com alguém que tinha até alguns dias atrás o controle de algumas coisas, porque estava para dentro da porta. Mas que dessa semana para cá já não está mais tendo controle, porque viu a sua segurança
escapulir por entre os seus dedos. Tem alguém que junto comigo está sentindo a presença de Deus aqui? A multidão vai aqui chorando, carregando um esquife em direção à porta da cidade. Mas o que ninguém esperava é que na porta da cidade tinha uma surpresa. Aleluia. Vou dizer de novo, ninguém naquela vila sabia quem era Jesus. Todo arrepiado. Ninguém naquela vila tinha pelo menos visto ou ouvido falar de Jesus. Mas ele estava lá. Quem está sentindo a presença de Deus? Como que alguém esperando, como que alguém aguardando o momento dele agir, impondo um limite invisível na porta daquela cidade e dizendo para Satanás: você vai pôr tristeza nessa mulher só até aqui. Essa briga, essa demanda, esse desgaste, essa luta, essa escassez, ela só vai vir até aqui, porque quando chegar no meu limite eu vou pôr fim a tudo isso e vou mudar a história dessa casa, dessa família. Aleluia. Está esperando calado, sem alarde, como um felino à espreita. Lá está Jesus parado na sua mansidão, desprezível na sua aparência, franzino, pequeno, magrinho, barba de pontiaguda. Eu falo com propriedade, posso dar seminário sobre isso. Barba pontiaguda, cabelo bem baixo, nariz afinado, baixinho, franzinho, vestido com talite ortodoxo. Era linho puro, rabino credenciado. Aleluia. Quando eles vêm vindo, todo mundo ajudando a carregar o choro da mulher, todo mundo se esforçando para conduzir a falência, para conduzir a desgraça. Tudo lágrima de crocodilo. Quando alguém aparece para carregar os seus caixões, chorando por você, cuidado. Chorando, eu te amo, eu estou contigo, carregando o seu caixão. Não vai faltar gente para carregar os nossos caixões. Todos nós aqui, sem exceção, temos coisas que já demos por mortas, por perdidas. Tem coisa que às vezes eu paro de madrugada e fico pensando na vida e pensando: aquilo já morreu, aquilo ali não tem mais jeito de ressuscitar, aquilo eu perdi, aquilo não. São os meus caixões. Você também tem. Todos nós aqui temos. E às vezes carregar o caixão sozinho é difícil, aí sempre vai aparecer o voluntário para nos ajudar a carregar. Várias vezes já aconteceu com você. A Bíblia diz que aquela multidão com lágrimas de crocodilo se esforçando para carregar aquele caixão. Quando chega em Naim, Jesus sai na direção daquelas pessoas assim: com licença, com licença, com licença, na contramão, com licença, com licença, e localiza a mulher chorando. Quando ele localiza a mulher chorando, ele estende a mão para ela e diz assim: mulher, não chores. Alguém, irmã Rose, deve ter dito: ô senhor, dá licença, o senhor está atrasado. Você deveria ter dito isso 3 dias atrás, agora não adianta mais. Não adianta mais, não tem volta. Dá os pêsames a essa mulher. Dá licença, a gente precisa passar. E você imagina Jesus segurando bem firme a mão dela, olhando nos olhos e dizendo: vou enxugar suas lágrimas. Você não vai chorar mais. O povo empurrando: dá licença aí. Ele segurando
e dizendo: não vai chorar mais. Aleluia! Feche os seus olhos. Jesus se aproxima de você. Ele sabe tudo que você está enterrando. Ele sabe tudo que está morto e você já deu por perdido. Amante coral estrevantica. Mas no meio desse turbilhão de coisas que está acontecendo, Ele vem com olhos brandos, com uma palavra suave ao seu encontro, segurando bem firme a sua mão que enfraqueceu. E Ele lhe diz: não vai chorar mais. Não vai chorar mais. Por cima de mim ninguém vai passar. Eu estou vindo ao seu encontro. Vem, Senhor, tocar essa pessoa agora. Deus do impossível, Jeová Jireh, o grande El Shaddai, que abriu o mar vermelho e ao seu povo fez passar, que da rocha água limpa fez brotar. Meu Deus é o Deus do impossível, que liberta encarcerados das prisões, faz a estéril mãe de filhos, restaura a alma do ferido, que dilata o amor dos corações, que dá vista aos cegos, que aos surdos faz ouvir, faz a tempestade se acalmar, andou sobre o mar e aos mudos fez falar, paralíticos e coxos fez andar.